Nessa semana a gente teve aqui a notícia de que a China tem criado uma lista secreta de isenção de tarifas ali em relação aos americanos. E aí, será que estamos próximo dessa guerra tarifária acabar de vez? Ou isso ainda vai longe? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Quem é cliente do Zuta Capital ou acompanha aqui o nosso canal já há mais tempo, sabe que essa guerra tarifária, todas as questões entre Estados Unidos, China e mundo, é uma coisa muito passageira. Essas tarifas elas têm hora para entrar e uma hora elas vão acabar. Pode ser que leve um tempo, pode ser que dure bastante tempo, mas elas vão embora em algum momento. O que acontece é que, na visão do mercado, muitas vezes isso não vai mais tão longe assim. O mercado já está precificando tudo isso. A gente está vivendo um momento de muita conturbação, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a verdade é que com essas notícias positivas em que a China quer negociar com os Estados Unidos, talvez as tarifas vão embora, talvez comecem a ter mais isenção entre os dois países, talvez tudo volte ao normal. O S&P, por exemplo, reagiu de forma muito forte e teve aqui, olha só, uma sequência vencedora aqui de 20 anos, das mais positivas aqui em poucos dias, né? Só para você ter noção, tá? Desde o fundo aqui que a gente teve, no momento de bastante pânico, ali no dia 8 de abril, 7, 8 de abril, né? O S&P, por exemplo, em dólares, tá bom? Ele já se recuperou mais aqui de 18%, ok? E a gente tem aqui em performances semanais a grande maioria dos ETFs aqui de renda variável falando, né? Ou seja, setores, S&P, Nasdaq, ETFs de fatores, fechando aqui bem positivos. E também, claro, as ações, né? Grande parte das ações do mercado acionário americano também fechou para cima, né? Claro que tem uma outra exceção, mas no geral o mercado está verde, porém demonstrando talvez alguns sinais aqui de cansaço. Bom, e já comenta para mim se você vendeu tudo no pânico, ali no dia 7, 8 de abril, você aproveitou para fazer aportes com serenidade dentro do seu perfil de risco. Bom, a verdade é que existe ainda muitas incertezas em relação a essa questão política das tarifas. Então, por mais que o S&P aqui se recuperou de forma bem interessante nesses últimos dias, muito é de um movimento natural que o mercado faz de realmente realizar lucros, comprar do longo prazo. Não dá para dizer que é o fim de tudo ou que é o fim da crise simplesmente porque o S&P subiu, tá? Uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Mas a gente observa, por exemplo, que o mercado já não está mais com tanto medo, né? Quem lembra aí, né, naqueles dias ali do dia 7, 8 de abril, né? Tem vários vídeos aqui no canal. A gente estava aqui com o ponteiro aqui próximo a 0,2 ou 0,3, né, no índice de medo. Então, realmente um pânico exagerado e sem precedentes. O que eu quero chamar a atenção nesse vídeo aqui para todos nós é observar algumas questõezinhas bem interessantes. Então, a primeira delas é que o S&P ele acaba puxando muitos ativos de risco para cima em todo o mundo. Você pega até mesmo a Bolsa Brasileira, que fugiu um pouquinho da correlação direta com o S&P, novamente ela está fechando aqui muito bem aqui nessa semana, né? Você deve estar vendo esse vídeo domingo ou segunda-feira, mas no geral o Ibov aqui segue numa sequência muito forte também, né? Claro, essa semana em si agora foi um pouquinho mais fraco, mas ele está aqui praticamente em topos históricos. Inclusive, topos históricos são momentos de atenção para você não comprar muito, né? A tendência é que hajam correções geralmente, tá? Vou deixar um vídeo recomendado aqui no final de um estudo completaço sobre o Ibovespa e o topo histórico que ele está tendo agora, para você dar uma olhada lá quando acabar. Então tem vários cuidados que a gente precisa tomar com essa questão tarifária do Trump, e o primeiro deles é que isso ainda não acabou oficialmente, provavelmente é o tipo de coisa que vai acabar aos poucos, vão sendo criados aí ajustes, acordos com alguns países aliados, depois com alguns mais inimigas, né? Eventualmente com a China também, e aí em algum momento as coisas vão ficar mais frias e o mercado vai precificar isso e vai acabar. E aí, claro, vai ter uma próxima crise, né? Uma próxima notícia, o pessoal ficar interessado nisso tudo. Tá? O meu ponto aqui, principalmente, é a questão do risco, tá certo? Eu tive diversos clientes que eu tive que conversar de perto. Quando caiu aqui próximo de 20%, né? Realmente as pessoas estavam preocupadas, estavam com pânico, estavam com aí, às vezes, um drawdown considerável no patrimônio, isso faz parte, mas eu reforcei muito para eles o seguinte: olha, nos primeiros respiros que o mercado for dando, é importante fazer o ajuste ao seu perfil de risco. Por quê? E não se trata sobre girar patrimônio, não é esse o ponto. Se trata de que o patrimônio da pessoa, às vezes ela está condicionada para a compra de um imóvel, para uma viagem, para um casamento, para aposentadoria, e você não tem mais como ficar levando esses drawdowns aqui de 20% ou de 50%, que é uma coisa que pode acontecer no S&P. Esse aqui é talvez o primeiro alerta do vídeo, né? Não é porque ele subiu aqui os seus 18%, 20% quase, que a crise acabou. Então ele ainda pode sim
vir aqui para baixo, né? Eu sempre faço esses desenhos, esses estudos, semana a semana, e na semana passada o cenário era justamente esse, né? Dele fazer essa movimentaçãozinha aqui de correção que a gente fala, né? Então você não tem que se preocupar em acertar o desenho do gráfico, nem exatamente o que ele vai fazendo, mas você tem que se preocupar com o momento de agora, exatamente agora, versus o seu perfil de risco. Porque é muito legal se ele vier aqui ficar de lado e subir com tudo, todo mundo vai ganhar dinheiro. Que legal. Todo mundo tá comprado, pelo menos, né? Agora, e se ele não fizer isso? Se ele vier aqui simplesmente e cair com tudo de novo? É uma possibilidade também. A gente trabalha aqui com cenários e possibilidades. A gente não trabalha com previsão de futuro, tá certo? Então você precisa estar alinhado a esse tipo de risco, porque é possível que aconteça, tá certo? A gente tem várias questões vindo aí acontecendo. Tem aí a reunião do Fed agora aqui, ó, em 3 dias, 2 dias, não sei exatamente a data que você tá vendo, mas é na quarta-feira agora. E aqui as probabilidades de cortes nas taxas de juros já começaram a mudar de novo. O mercado em alguns momentos precificava 5 cortes de juros, em outros 4, agora está precificando só 3. Será que não vai ter corte de juros? Será que o mercado vai ter que sangrar mais para eles cortarem os juros mesmo? Tudo isso é possível. Um outro ponto, né? Talvez você ainda não deixou o like e se inscreveu no canal, mas se você fizer isso vai me ajudar demais, sério, você não tem noção de como se inscrever, deixar o like e até comentar alguma coisa ajuda o vídeo a chegar mais longe. Agora, olhando para maio, existe aquela estatística, né? Sell in May and go away. Tem aquela frase que o pessoal fala, porque, historicamente falando, maio, nos próximos 6 meses, de 6 meses para frente, no forward, ele tende a ter, estatisticamente, uma das piores performances em relação aqui aos outros anos. A gente tem aqui, estatística visualmente falando, pegando aqui desde 1950, então um prazo bem, bem longo, ele tem aqui os piores retornos em relação aos outros meses de 6 meses para frente, tá? Agora, você não tem que considerar uma estatística como essa como um método de investimento. Isso aqui é uma coisa que eu sou muito contra. Eu vejo esses estudos, eu acho que eles são todos verdadeiros, são dados, são estatísticas, mas não, isso aqui não pode guiar os seus investimentos. Senão, cada nova estatística você vai ter que zerar a sua posição e reabrir ela de novo e vai acabar ficando muito complicado, entende? Aí sim você vai estar girando muito patrimônio. Então, quando a gente agora chegou em maio, e essa frase do Sell in May and Go Away, ela é muito verdadeira, ela tem que servir para você ajustar expectativas. Esse aqui é o meu ponto. Então pode ser mesmo que nos próximos 6 meses o S&P desempenhe muito mal. Sério mesmo, isso pode acontecer. Você precisa ter a expectativa ajustada e também o perfil de risco. Isso é uma obrigação sua. Isso você controla. O S&P a gente não controla, mas a nossa exposição ao risco, sim, a gente controla. Por outro lado, essa estatística aqui, ela não é uma verdade absoluta. Ela muitas vezes pode ser quebrada. E especificamente falando agora, 2025, a quantidade de padrões, estatísticas e lógicas econômicas que a gente tem que estão sendo quebrados é muito grande. Eu botei aqui na tela só para exemplificar, tá certo? Eu coloquei aqui o juros futuro de 10 anos dos Estados Unidos, o DXY, que é o dólar versus uma cesta de moedas, né, a força do dólar, e o SPY, né, que é o SP500. Olha aqui, mais ou menos aqui a partir de março em diante, né, que esses mercados aqui estavam meio que juntos. A gente teve coisas que nunca aconteceram antes ou que são extremamente raras de acontecer. Por exemplo, juros, bolsa e dólar caindo tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Ah, Anthony, mas foi efeito das tarifas. Pessoal, eu não estou preocupado e não estou procurando nesse momento as causas de tudo isso. Até porque a gente pode até encontrar a causa que foi as tarifas, né? Foram essas tarifas, esse cenário todo. Mas não quer dizer que na próxima vez isso vai se repetir assim. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Aí beleza, olha na sequência o que aconteceu. A gente teve o S&P caindo e os juros aqui, ó, de lado, subindo. O dólar caindo junto. Então a gente está tendo aqui cenários de correlações que estão sendo quebradas, estão sendo retomadas, estão sendo quebradas. É muita imprevisibilidade. Então não leve como verdade absoluta aqui a questão do sell and may go away, porque pode ser que tenham retornos muito bons, diferente de tantas estatísticas, né? Existem os outliers, mas de qualquer forma é importante estar com as expectativas ajustadas. Então, com a decisão das taxas de juros chegando, tanto lá no Fed quanto aqui do Ibovespa, né? Com as incertezas tarifárias que ainda existem, na minha opinião, elas estão começando a se encaminhar, o assunto já está se arrefecendo, o pessoal já está precificando. Para mim, a gente já passou aqui do ápice da crise política em si, tá bom? Não tô falando de economia, tô falando daquela questão mais política toda, o desespero, enfim. Mas nós ainda temos aqui preocupações em indicadores econômicos importantes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, o Brasil aqui, a gente tem o Ibov, cara, se você tá comprado até a tampa em Ibov,
ou em ações, né? Eu sei que o pessoal muitas vezes não gosta tanto de ETF quanto eu, né? Eu gosto muito de ETF, eu tenho a plena convicção, né? Literalmente a minha empresa se baseia nesse pilar, nessa verdade que, cara, é a melhor coisa para as pessoas físicas, vamos dizer assim. Mas se você faz stock picking ou tá lotado de bolsa brasileira, agora na máxima histórica, e com o Copom possivelmente aumentando mais ainda a Selic nos próximos meses, nas próximas reuniões, tem que tomar cuidado com os drawdowns, tá? Acho que esse é um vídeo aqui um pouco mais de atenção, não é alerta, não é alarde, tá? Não é clickbait desesperado, não é isso. Mas é muito importante que, caso venham, né, a ter novas quedas aí de 20%, que a sua carteira esteja preparada para isso. E eu reforço, né, a hora de você ajustar o seu perfil de risco, de novo, colocar a sua carteira mais ou menos ali nos percentuais das classes de ativos que você fica confortável com grandes quedas, é agora, os momentos ideais. Olha só, cara, são os topos históricos. O momento ideal para você fazer isso é o topo histórico. Por quê? Porque o topo histórico é o lugar mais caro da história que já aconteceu. Então, muito provavelmente você tá positivo, né? Poxa, pô, Anthony, eu comprei Bovespa, mas eu tô negativo. Cara, você comprou aonde? Você comprou literalmente em algum desses lugares aqui? O resto, qualquer outro lugar, você já tá positivo. Então, é um momento muito, muito ideal, né? Falando de Bovespa especificamente, né? Para você fazer esse ajuste caso esteja fora do seu perfil de risco. Mesma coisa aqui, ó, Bitcoin. Cara, o Bitcoin, se alguém me perguntar assim, Anthony, você acredita que o Bitcoin vai subir mais? Acreditar, eu acredito. Mas eu não tenho certeza. Ninguém tem certeza de nada, né? Essa é a magia do mercado financeiro. Então eu acredito muito no Bitcoin no longo prazo, acho que faz muito sentido tê-lo de alguma forma. Não é tão simples, ele é bem volátil, tem que cuidar com isso. Mas caso você agora tá com um percentual muito alto de Bitcoin de novo, né? Depois, teve essa queda aqui de 30%, ele se recuperou já 30 também, né? Lembra, né? Quando ele cai 30, ele não precisa, ele tem que subir mais do que 30 para recuperar os 30%, né? Vocês sabem que tem essa regra no mercado. Então, muitas vezes você ficou aqui com aquela chamada, a gente chama isso aqui de dor de corno, né? É quando o investidor, ó, vou até desenhar, isso aqui é bem importante. Porque o pessoal fala assim: "Ah, porque eu vi o Baster falando que girar patrimônio é errado". Eu concordo que girar patrimônio é errado, mas você tem que entender que o seu perfil de risco, ele precisa estar ajustado com a sua posição. Não necessariamente você precisa girar patrimônio, mas você precisa estar ajustado com a sua posição. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Se você é mais experiente, você já sabe o que eu tô falando, você... beleza. Mas se você é mais iniciante aqui e não carregou uma posição por 5, 7, 10 anos, eu já carrego o Bitcoin desde 2017. Cara, o Bitcoin vem aqui, ó, subindo. Cara, paulada, você é animação, todo mundo falando, pô, devia ter comprado, todo mundo fala isso, devia ter comprado lá nos 20 mil dólares, né? O pessoal sempre fala isso. Ah, agora tá em 100 mil, todo mundo se interessa. Aí você vai falar assim, eu não vou vender, eu vou segurar, porque agora eu sou holder e não sei o que, e coisa arada. E eu concordo com esse pensamento. Só que daí, pra muitas pessoas, na primeira bimbada aqui, de menos 50%, putz, devia ter vendido lá no topo. Cara, todo mundo fala isso, cara. Todo mundo de primeira viagem, né? Então você fica com aquela dor de corno e aí muitas pessoas acabam fazendo bobagem aqui no fundo. E aí que você se enrola todo, entendeu? Por isso que é muito mais fácil você ter um bom método, uma boa carteira, para ir fazendo os ajustes para quando um ativo se valoriza muito, você vende um pouquinho, não é girar o patrimônio inteiro, não é vender tudo, não é tradear o seu patrimônio, é ajustar aquela posição ao seu perfil de risco. Porque senão quando tiver em 100 mil dólares, a sua alocação, que por exemplo era para ser, por exemplo, não é isso, não é esse sentido. Você era, sei lá, 10% em Bitcoin. Você dobrou de patrimônio ali do Bitcoin, enfim, ele agora é, sei lá, 20% da sua carteira. Agora você está exposto a uma volatilidade que talvez já não é mais o seu perfil de risco. E se você não ajustar isso, muito possivelmente e muito provavelmente, você vai levar ali uma variação no patrimônio na carteira que não faz sentido com o seu momento atual. Então é esse o cuidado que eu estou falando, tá? Se você realmente mudou de perfil de risco, se você gosta de risco, se você quer manter essa alocação, cara, tudo bem, mas faça isso de forma consciente. O IFIX, né, mesma coisa, cara. Ano passado, pô, IFIX na máxima histórica, todo mundo alegre, pô, fundo imobiliário, não sei o que, dividendo, imposto de renda. Cara, na primeira escorregada, 15, 20%, desespero. FIIs implodem. Todo mundo, sabe, eu não gosto tanto assim de fundo imobiliário, tenho várias críticas contra esse produto, mas a lógica do investimento é a mesma, tá? Se você tem aqui um pouquinho mais de atenção com essa classe de ativos e não se basear totalmente nela, porque é problemático no longo prazo, não vou entrar no mérito, mas a lógica de estar exposto em percentuais é a mesma. Por isso que eu monto as carteiras assim. Eu sempre tenho clareza de quantos por cento eu estou exposto em reais, em dólares, em renda fixa, variável, de cada país, de cada classe, se é fundo imobiliário, se é Bitcoin, se é ação,
se é ação nacional, internacional, se é renda fixa pré, pós IPCA, mas se você não tem essa clareza dos investimentos, e claro, né, se você também não é um gênio dos investimentos, muito provavelmente você vai, em momentos de crise, se deparar aqui com algum tipo de susto, né? Ou o susto negativo do medo, ou então a euforia dos momentos de muita alegria. É ali que você tem que tomar cuidado para não se enrolar e não perder dinheiro aí com a sua carteira. Se quiser conhecer um pouco mais das carteiras Resulta Capital, tem um link aqui embaixo na descrição que eu conto tudo para você lá. E eu quero muito saber a sua opinião, né? O que você acha que vai acontecer agora na sequência? Vamos ajustar as expectativas aqui. Você acha que o S&P, o Ibov, eles vêm para uma correção maior? Vai ficar de lado um tempinho? A questão das tarifas acabou? O mercado está destravado para subir? Olhando aqui o índice de medo e ganância da CNN, já está aqui em níveis bem neutros, né? Aqui já está praticamente no neutro, né? Então o mercado aqui já está aceitando a situação toda. Ninguém acha, talvez, que vai para o topo histórico, né? Tô falando do S&P com tudo, mas também não acham que vai acabar o mundo. De novo, né? Para você que está num percentual muito alto de renda variável, quer fazer o ajuste, muitas vezes agora é o momento ideal para fazer uma coisa que é boa para sua carteira e para o seu bolso. É muito fácil vir aqui num vídeo e falar as coisas se as pessoas no final das contas não conseguem seguir com clareza ou se isso não se encaixa de verdade na vida delas. Eu sempre tento tomar muito cuidado com isso, porque na teoria, a teoria matemática, a teoria econômica, ela é linda e ela funciona pra caramba. Só que na hora que bate no emocional de muitas pessoas, aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. E a gente tem que lembrar que os investimentos, né, principalmente a bolsa de valores, não tô nem falando economia, tá? Mas a bolsa aqui, né? Isso aqui é uma coisa muito mais emocional do que racional. Por isso que eu faço esses vídeos para comentar um pouco sobre o mercado, essas notícias todas, mas também para reforçar que você tem que ser um investidor aí bem consciente e fazer o que é bom para você. Se você quiser saber um pouco mais aqui sobre aquele estudo que eu fiz sobre o Ibovespa do topo histórico, em que eu faço uma comparação muito, muito interessante com o IPCA mais 8, tá nesse vídeo aqui. Você pode assistir lá e dar a sua opinião também. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, um grande abraço e lembre-se que investir certo resulta capital.